vou começar o vídeo igual eu sempre começo lá pra vocês verem lá no vídeo, hein? Ei, amigos! De Mello aqui, mais um vídeo de bonsai pra vocês aqui, com um monte de gente aqui hoje. Galera, hoje, aqui no vídeo de bonsai, eu vou fazer o meu primeiro workshop aqui, onde eu vou dar aula de bonsai pra todo mundo aqui. Todo mundo vai aprender bonsai, a gente vai ter sorteio de bonsai, vocês vão ver quem desses sortudos aqui foi o ganhador ou ganhadora, né? Então, roda a vinheta aí, vamos a esse vídeo. Já deixa o like no começo do vídeo, pra vocês ajudarem o canal a crescer cada vez mais. E é isso aí, vamos lá! Então pessoal, vou começar então, tá? Ó, vai ser mais uma aula assim de boa, assim. Eu tô gravando aqui, se vocês quiserem assistir depois, eu vou passar lá no grupo pra vocês poderem assistir lá no YouTube, lá no canal. Yorozuya, faz de tudo, tá, pessoal? Então esse aqui é o primeiro workshop que eu tô fazendo fora da internet. Mas eu não quero que seja uma coisa estática, não. Ó, interativo, que todo mundo senta, pode ficar relaxado. Qualquer pergunta que vocês tiverem, interrompe eu aqui na hora que eu estiver falando pra passar as dúvidas. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, muitas pessoas cobram caro por curso. Eu queria fazer aqui um presente para a Luísa que está indo embora aí, né, despedir, e para todo mundo aqui aprender um pouquinho sobre a natureza aí. Espero que eu possa contribuir para todo mundo e que vocês possam levar um pouquinho para casa de vocês. Então, bonsai, galera, a palavra é bonsai, essas coisas que a gente vê e foi muito difundido no Brasil depois daquele filme do Karate Kid, que tinha um mestre lá ensinando, eles foram lá na montanha e pegar o bonsai. O que é bonsai? Eu gostaria de falar primeiro uma parte histórica para a gente entender, assim, antes de ir para práticos, estilos, a parte mais prática. Bonsai é um kanji japonês, ele foi trazido para o Brasil e ele significa basicamente árvore em prato raso, árvore em bandeja. Então, todos os bonsai, quando a gente vê, ele sempre é apresentado em um vasinho bem raso. Mas para ele chegar nesse vasinho raso, ele foi passando por muitos vasos maiores, foi engrossando, aplicação de técnica. Então tem muita gente que tem uma mistificação sobre bonsai. Primeira coisa que eu vou falar é quebrar isso. Bonsai não é uma espécie de uma árvore, não é uma espécie japonesa de uma árvore. Bonsai é uma aplicação de várias técnicas, um arcamaço de várias técnicas que vai fazer a imitação de uma árvore na natureza. Então não é uma espécie que você vai lá, coloca ela no vasinho e ela não cresce. Quase todo tipo de planta dá para fazer bonsai. Então, é a primeira mistificação. Todo mundo pensa, nossa, me dá uma semente de bonsai. Não é uma semente, é exatamente isso. Mas não é uma semente. Você pode fazer bonsai. Aqui no Brasil, os bonsais daqui costumam fazer mais com as plantas daqui, tropicais. A gente vê bonsai aí de jabuticaba, bonsai de goiaba, tem bonsai de goiaba, pitanga, acerola. A gente sempre procura plantas com as folhas menores. Porque aí quando você vê no vasinho, vai parecer mais uma árvore na vida real. Então, quando a gente vai nas exposições de bonsai, a gente sempre visualiza ela como se fosse uma árvore. Se for uma planta pequena, ela vai ser colocada em cima de uma mesa, na visão de você ver ela como se fosse uma árvore. Se for um vaso maior, aí vai colocar em cima de uma mesa para você ver ela. Essa planta aqui, ela está sem nenhuma manutenção, e eu deixei ela justamente para fazer a manutenção para vocês aqui e mostrar que se você não aplicar as técnicas, podar, ela vai deixar de ser um bonsai, ela vai virar uma árvore de novo. Por exemplo, o Magno falou que ele tinha um bonsai e ele colocou ali num vaso, ele até me mostrou. O que aconteceu? Virou uma árvore de novo. Então o bonsai é para a vida inteira e é uma terapia. Eu vou falar também dos benefícios dos bonsai para você. Então, agora a Tâmara tinha falado, eu trouxe o mais bonitinho, todo mundo falou assim, é esse aqui. Mas ele não estava assim alguns dias atrás. Então tem as épocas que a gente pode ir lá fazer intervenção. Igual as mulheres cortam o cabelo nas épocas certas para crescer com mais força, a melhor época de você podar o bonsai é quando está na lua nova. Lua nova, a lua influencia em tudo, até nas plantas. Você imagina que a lua influencia até na maré do mar, não vai influenciar na seiva da planta. Então quando a gente corta a planta, qualquer planta na lua nova, a seiva dela está concentrada nas raízes. Então a seiva da árvore é igual ao nosso sangue. A gente pode dar na lua nova, como a seiva vai estar aqui embaixo, na hora que a lua mudar, a seiva vai subir de novo. Aí vai crescer com mais vigor, mais força. Muita gente não obedece muito isso e acaba que a planta sangra muito, sai muita seiva dela. E esse negócio do sangramento, é por isso que quando a gente trabalha o bonsai, a gente usa uma coisinha que chama pasta cicatrizante.
A pasta cicatrizante a gente pode fazer ela caseira ou comprar. Então a gente podou um galinho, vai lá e coloca a pasta cicatrizante, ela vai servir tanto para ajudar aquela planta a fechar, como para também ajudar a não entrar fungo lá onde a gente cortou na madeira, porque tem os fungos anaeróbicos. Muitas vezes eles vão lá, os fungos anaeróbicos são os fungos que consomem matéria orgânica, matéria viva. Eles vão lá e decompõem, começa aquela madeira a apodrecer, então não é muito legal não. Então como que começou o bonsai? O bonsai, muita gente pensa que ele começou no Japão, mas isso é um equívoco, ele não começou no Japão. Quando fala-se que é uma arte milenar, é porque ela realmente tem mais, não sei se, agora eu vou chutar aqui, né, porque eu vim trazer para vocês o que eu sei, mas eu não sou uma biblioteca, assim, em relação às épocas. Eu não sei se foi mais de 2.000 a 1.000 anos, mas começou na China. E começou na China lá com os monges. Os monges, antigamente, eles eram nômades, né? Eles caminhavam longas jornadas e tal. Então, os monges, eles começaram o bonsai com o intuito medicinal. Viu uma árvore lá que ela poderia fazer um chá, alguma coisa assim. Tanto é que a gente vê muitas representações na internet de monges segurando bonsai em cima de uma cestinha, carregando. Então, o bonsai legítimo chinês, japonês, é aquele que a pessoa vai na natureza, vai numa montanha, tanto é que é mostrado lá no filme do Karate Kid, vai lá numa montanha e pega uma árvore, colhe ela lá e leva para casa. Esse seria o bonsai legítimo, que é chamado de yamadori. Para chegar no bonsai, tem milhares de caminhos, é igual uma estrada. Para você chegar lá, você pode decidir muitos caminhos. Você pode começar o bonsai a partir de uma semente, pegar uma sementinha e fazer o formato dela desde pequenininho. E alguns bonsais, alguns estilos que eu vou falar daqui a pouco, só chegam nesse formato quando é bem fininho, uma sementinha, uma muda. Por exemplo, só para adiantar, o moyogi. O moyogi é esse estilo que o tronco faz tipo um S. Então, para fazer esse movimento no tronco, essa sinuosidade, não dá para fazer quando ele já está assim grosso, duro. Faz quando ele está bem molinho, que dá para pegar o tronco e mexer. Então, como eu falei, começou na China. Depois, essa arte ela foi levada para o Japão. E lá no Japão, ela foi formalizada, ela foi doutrinada, e ela foi transformada tanto numa uma tradição passada de pai para filho, como também num hobby, num lazer. Mas eles têm uma visão muito filosófica, espiritual lá do bonsai. Quando a gente começa a praticar o bonsai, a gente vê que a gente não só trabalha a planta, eu sempre gosto de falar isso, a gente trabalha a planta e trabalha nós mesmos, a gente evolui junto com a planta, a gente vê o que a gente fez com a planta e a gente vê, nossa, caramba, eu melhorei, mas a gente não evolui só fisicamente, a gente evolui espiritualmente também, que é muito legal esse negócio em contato com a natureza. Então ele foi levado para o Japão, foi formalizado, doutrinado lá, e se a gente pensar na China, no Japão, a gente pensa que são regiões montanhosas, com muitas montanhas lá, né? Então, os estilos tradicionais japoneses são basicamente 8 tipos. E você tem de imaginar todos os estilos como se fosse uma montanha. Imagina uma montanha, e aí você vai imaginar lá o árvore de uma montanha. Por exemplo, Luísa, fala uma árvore, imagina uma árvore. Fala como é que você imagina uma árvore bem velha, um formato. Um formato de uma copa. Alguém quer chutar alguma coisa? Falar alguma coisa? Exatamente, a Tâmara aí, mas você já sabe bonsai. Todas as copas, elas sempre têm uma noção de triangulação, e aí a gente tem as regras do bonsai. Qualquer tipo de árvore que você for fazer, mesmo que seja um estilo ou outro, você sempre tem que ter uma noção de pirâmide, né? Que ela começa a crescer para cima, aquele primeiro galho dela vai crescendo, 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 tomba e vai virar o primeiro galho. Aí vai engrossar mais. E os galhos que ficam no ápice do bonsai vão ficando mais finos, como se fosse um pinheiro. Então lá no filme do Karate Kid, lá, o mestre lá fala agora eu esqueci o nome dos personagens. Mas ele fala, imagine um pinheiro perfeito, imagine a árvore até o último detalhe. Não existe nada no mundo exceto árvore. Então nos filmes tem muitos ensinamentos escondidos. O que o mestre Miyagi está ensinando lá no filme é a concentração. Quando você vai mexer no bonsai, não existe mais nada no mundo, você só imagina a árvore. Você pode falar aqui comigo que eu vou estar abstraindo. Então muita gente vê o bonsai como uma espécie de meditação, por isso que eu falei que ele melhora em vários aspectos. Então o que o bonsai vai ajudar a gente? Eu tenho muito problema de ansiedade até hoje, mas eu era muito pior, entendeu?
eu tinha uma carência afetiva muito grande, foi muito bom também. Imagina a Tama, eu jogava tudo em cima dela, né? Ficava nela, ligando para ela 24 horas. Então, isso melhorou bastante. Melhorou na minha ansiedade. Antigamente eu cortava o cabelo sozinho, então eu quase ficava careca, eu tinha um corte de cabelo horrível. Então, ajuda na ansiedade. Tem muitas pessoas que ajudam, falam que ajuda na depressão. Então, vai ajudar em vários aspectos. Eu gosto de levar o bonsai mais para o lado filosófico, mais para esse lado de ajudar as pessoas. Tanto é que eu tenho um canal do YouTube e eu ensino lá as pessoas justamente isso, pensar, levar isso para frente. Agora tem muitas pessoas que levam a vida só com bonsai, levar o lado comercial, né? E aí tem até um vídeo lá que eu falei do lado negro do bonsai, porque muita gente que está começando é uma arte bonita. Então muita gente quer comprar, colocar em apartamento, e aí muita gente tem esse lado malvado de cobrar mais do que deve, explorar os novatos. Tem esse lado no Brasil também, tem dois lados então. Então eu gosto de ir para esse lado filosófico. Então, quando a gente pensa em bonsai, lá que eu estava voltando ao Japão, então a gente sempre tem de pensar que os estilos do bonsai, que são imitações da natureza, são justamente voltados a imaginar uma árvore em uma situação na natureza, que ela passou por muitas intempéries, por exemplo. Então vamos começar aqui a explicar alguns estilos. Então imagina aqui que tem uma enorme montanha. Então, no alto da montanha, a árvore que fica lá no ápice, o que vocês acham que ela está passando lá com ela? Hã? Alguém falou vento? Exatamente, vento. Ela fica lá em cima e passa aquele ventão e tal. Então, o primeiro estilo que é representado no alto de uma montanha é o Fukinagashi. Eu até trouxe um aqui, ó, tá vendo que ele não tá com manutenção. Eu trouxe aqui para fazer para vocês. Não parece o bonsai que eu queria falar, justamente se você não mantém o bonsai, ele vai deixar de estar naquele estilo. Deixa eu colocar aqui que fica melhor. Então, o Fukinagashi é como se tivesse um forte vento batendo na planta e sempre empurra ela. Quando ela vai ser apresentada, por exemplo, em exposições, é feita a desfolha, tira todas as folhas da plantinha, porque essa árvore que está lá em cima, vocês imaginam, ela tem pouca folha, né? São árvores que não apresentam muitos frutos, porque todos os frutos que nascem rapidamente caem, e ela pode se apresentar de duas formas. Por exemplo, ela pode se apresentar inclinada na direção do vento, como está aqui, ou ela pode representar uma árvore mais sofrida, uma árvore mais guerreira, que ela tentou lutar, por exemplo, aqui em cima aqui tem um galinho desse jeito aqui, como se ela tentasse lutar contra o vento, forçar a barra contra o vento, e depois ela volta na direção do vento, faz uma curva depois na direção do vento. Então você imagina que ela está lá em cima no alto da montanha, e ela tem de ter raízes muito fortes para aguentar esse vento. Então ela sempre vai apresentar o nebari. Nebari, o que é nebari? O nebari é essa parte da planta que são as raízes. É a junção entre o tronco e o vaso, são as raízes. Ela sempre vai apresentar o nebari, as raízes dela, mais forte na direção que o vento está vindo, como se ela estivesse forçando, segurando a planta mesmo, como se fosse uma âncora. Depois, quando a gente desce mais um pouquinho nessa montanha que a gente está imaginando, a gente tem o Kengai. Fukinagashi pode ser também chamado de varrido pelo vento, né? Porque tem a tradução do japonês para o brasileiro. Depois, mais embaixo, tem o Kengai. O Kengai, a gente só dá para explicar o Kengai junto com o Rankengai, fica mais fácil. O Kengai é aquela árvore que sobe um pouquinho, e ela está lá no alto da montanha. Às vezes a gente vê uma árvore japonesa assim, que elas são mais comuns nos pinheiros, nos juníperos. Os juníperos o que são? São os pinheirinhos, as tuias, essas plantinhas mais dos Estados Unidos, do Japão, que faz a gente, digamos assim, para quem não conhece muito de planta, seriam, igual o Magno falou, as plantas que a gente faz os pinheirinhos de Natal, mais ou menos assim. Elas sobem um pouquinho e elas caem, elas pendem lá para baixo. Mas mesmo caindo, se você for imaginar aqui, ela mantém esse aspecto de triangulação que eu falei para vocês. E o Rankengai é a mesma coisa, ela sobe e depois ela cai. Mas qual que é a diferença então do Rankengai e do Kengai, que é o cascata e semicascata, né? Justamente esse nome que é como se ela fizesse uma cascata para baixo do vaso. A diferença é justamente que o Kengai, que é o cascata, o tronco que desce para baixo, ele passa de onde nasce a planta. Ela vai cair aqui, ela vai descer até aqui embaixo. Essas plantas, quando elas são apresentadas em exposições, elas são colocadas em vasos grandes, vasos mais fundos. E ela vai representar caindo desse vaso fundo. Depois eu vou mandar lá para vocês no grupo da Luísa lá algumas imagens para vocês verem. O Rankengai, que é o semicascata, ele já não passa do vaso. Ele viria até aqui e pararia bem aqui. E sempre mantendo essa triangulação da planta. Por que tem essa regra da triangulação da planta? Justamente para quando você olhar aqui, que foi o que todo mundo, quando eu coloquei aqui, viu, né? Nossa, parece uma arvorinha.
Esses aspectos de parecer arvorinha são técnicas que a gente aplica de imitação da natureza para parecer uma arvorinha. E aí, quais são essas técnicas, né? Vou dar um adendo aqui no meio aqui. Quais são essas técnicas? Aí entra justamente o que eu vou mostrar para vocês ali, que é a poda, podar a planta, com isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que é esses arames, são arames de alumínio. A gente coloca o arame, enrola o arame nele, aqui não tá nenhum, aqui ó, aqui tem um assim que foi colocado. Essa aqui é a aramação tradicional, que a gente enrola o arame e depois dobra o galinho. Depois eu tenho arame aqui, vou mostrar para vocês também como é que é feito. Enrola o galinho e dobra o galinho. Passado 2, 3 meses, o que vai acontecer nesse galho aqui? Ele vai cicatrizar, vai acontecer micro rachaduras, micro fissuras nesse galho, ele vai parar naquela posição. A gente vem aqui com o cortador de arame, que tem as ferramentas próprias de bonsai que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. A gente corta esse arame todinho e ela vai ficar lá, paradinha. E depois o que vai acontecer? Vai crescer mais galinhos, a gente vai lá, poda arama, poda arama, poda arama, até a gente conseguir uma arvorinha perfeita. Mas o que acontece? Muitas árvores que a gente vê, por exemplo, essa arvorinha aqui, eu comecei ela em 2014. Eu não cultivei ela aqui no vasinho. Porque se você deixar ela num vasinho pequenininho, isso é o que muitas pessoas escondem das outras pessoas. A gente não dá para cultivar uma planta e ela ficar bonita, robusta assim, num vasinho. Porque aqui tem pouco espaço para ela crescer. Então aqui eu apliquei uma técnica do galho de sacrifício. Se vocês olharem aqui, tem uma enorme cicatriz aqui. Esse galho aqui estava enorme. Esse galho aqui ficou com 5 metros de altura. Enquanto esse galho crescia livremente aqui, a parte de baixo eu fui continuando, mexendo nela, aramando. E aí quando chegou numa grossura, não, eu falei, nossa, agora tá grosso aqui. Essa plantinha ela era mais fina que esse dedinho aqui. Aí eu fui lá e cortei esse galho e passei a pasta cicatrizante. Então esse lado da cicatriz, todo bonsai bonito, todo bonsai velho que realmente foi feito assim, sempre tem uma cicatriz bem grande nele. Normalmente ela é colocada para trás, para esconder. É o jeito certo de fazer bonsai quando você faz a partir de uma muda de viveiro, quando você faz a partir de uma sementinha. Então sempre tem essas técnicas que a gente vai aplicando. Ou tem aquela outra forma que você vai lá na natureza, acha uma planta e você vai e colhe ela. Então nesses casos, a gente às vezes tem que fazer uma poda drástica, que é podar ela todinha. A gente corta ela todinha e deixa ela nascer do zero de novo, igual o Magno tinha falado ali que iria fazer com a antiga. Essa é a poda drástica. Essa poda que nós vamos fazer daqui a pouco, nessa aqui é a poda de manutenção, para ela ficar sempre bonitinha, é o mais prazeroso para mim. Você vai lá cortar o cabelo da planta, né? Deixa ela descabelar. Não, hoje eu tô nervoso, aí eu vou lá podar minha plantinha. Você vai lá e poda ela e você fica zen, nossa, agora eu tô relaxando. Às vezes se você for tesoura nervosa igual eu, nossa, podei demais, ai meu Deus. Então tem isso, né? É o negócio de trabalhar a planta. Igual você vai trabalhando a planta, você tem problema de ansiedade como eu, então, nossa, eu vou ter de resistir. Não está na época de podar a planta. Se eu podar, ela vai ficar feia agora. Então, não, eu vou segurar a ansiedade, Aí, conforme as suas plantas vão ficando mais bonitas, nossa, eu estou melhorando a ansiedade. Então, depois desse adentro, o outro estilo, galera, é o Moyog. O Moyog, ele fica mais ou menos lá no meio da montanha. São essas árvores igual esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Que elas vão, não tá dando para ver ainda, que a gente vai fazer a poda daqui a pouquinho nela para mostrar para vocês, mas ela faz um S no tronco. Ela nasce toda sinuosa. Imagine que aqui, nessa montanha, tem uma árvore aqui, deixa eu pegar, cadê o... Eu tinha colocado os negócios aqui de marcador de texto e sumiu. Mas não faz mal não. Imagine que aqui tem uma montanha aqui dentro, aqui. Ah, me dá aí, fica mais fácil. Aqui, porque aí dá para representar uma coisa para vocês. Toda planta sempre busca a luz. Ela sempre vai buscar a luz. Se você colocar uma planta bem aqui no cantinho do muro e o sol só bate dali, você vai ver que ela vai nascer buscando aquela luz. Os ramos dela não vão entrar para dentro da casa, eles vão entrar para fora da casa. Então imagine que aqui tinha uma pedra aqui, alguma coisa bem grande aqui, ó. E aí essa planta, quando ela estava pequenininha, ela nasceu fazendo curva para buscar o sol. E é assim que nasce o estilo Moyog, que ele nasce, é um dos estilos mais tradicionais que tem. Ele vai fazer uma sinuosidade total e vai depois nascer essa triangulação da copa. O estilo Moyog também tem um outro nome que é chamado de ereto informal. Informal porque ele não é reto, todo perpendicular, com os ângulos corretos. Ele é informal por isso, é ereto informal. Depois, mais embaixo, a gente tem o chacan. O chacan, a gente imagina aquela planta que ela nasceu num terreno sinuoso, inclinado, e ela meio que nasce aqui, mas ela vai embora aqui, que é justamente esse aqui, ó. Se vocês forem observar, ela vira uma árvore,
tem o primeiro galho, que é chamado de taquiagare, que o primeiro galho sempre deve ser mais grosso que os outros galhos, porque ele nasceu primeiro que todos os outros. Então a tendência dele é ser mais grosso. Então, ela nasce inclinada, e aqui vocês estão vendo que ela também tem aquela característica do Fukinagashi lá de cima, que é ter as raízes do lado oposto, que ela está pendente, mais forte, justamente para firmar ela. Em todos os bonsais, não existe aquela raiz pivotante, que é o que firma a raiz na terra. Então, o que a gente costuma fazer com todos os bonsai? A gente, no Brasil inteiro, menos eu vou explicar por quê, a gente amarra o bonsai na planta. A gente amarra o bonsai no vaso para ele não cair, para ele não inclinar, alguma coisa assim. Todo mundo faz isso e eu ensino para vocês como todo mundo faz. Eu não faço isso, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho que estudar bastante. Então, quando chega a época de trocar o vaso, a planta de vaso, todo ano, como aqui tem poucos nutrientes, a gente tem de tirar a plantinha do vaso, vai lá, corta 1/3 das raízes. Ah, mas como assim? Pode cortar as raízes do bonsai? Sim, você deve cortar. A planta ela vai crescer para sempre. Aqui, ó, vai crescer os galhos, aqui as raízes sempre vão continuar crescendo. Então, uma vez por ano, ou se for um pinheiro que cresce mais lentamente, uma vez a cada 2 anos, 3 anos, a gente tira a planta do vaso, corta as raízes, troca essa terra, coloca uma nova terra. E lembrar que o bonsai, quando a gente aprende mais, ele não tem terra. Não tem terra porque a terra ela não é muito benéfica para a planta do bonsai em si, né, para essa técnica. Porque como a gente molha todo dia o bonsai, a gente vai lá e molha todo dia você tem de ir lá e pôr água. Põe água, põe água, põe água. Se for aqui em Goiás, na época do inverno aqui, que é bem doido aqui é muito seco. Então lá nessa época aqui em Goiás, aqui eu molho dependendo do dia, 2 vezes no dia, de manhã e de tarde, para sempre ficar úmido. Mas não pode ficar encharcado, porque se ficar encharcado, as raízes apodrecem também. Então é tudo um equilíbrio. Isso que é o legal, que você vai aprendendo a ter mais zelo na vida, a ter mais responsabilidade. Todo dia você tem de ir lá, se você não cuidar dela, ela só depende de você para viver. Se você não cuidar dela, ela vai morrer. E então eu não prendo os meus vasos, porque chega na época de fazer o transplante, essa época de trocar as plantas do vaso, eu tenho de ir lá tirar todos eles, que eu tenho umas 100 plantas lá em casa. Então eu deixo lá 3 dias, eu tiro tudo do vaso, limpo eles, coloco o substrato novo, a gente chama de substrato porque, igual eu falei, não usa terra. Então esse substrato vai ter vários componentes. Componentes de telha moída, a gente pega telha, tijolo, moe o tijolo, peneira o tijolo. Ah, por que telha? Porque a telha, ela imita a wakadama japonesa. A wakadama é basicamente aquela pedra de vulcão lá do Japão. Lá no Japão eles costumam usar o wakadama, é muito caro. Aqui tem também, mas é muito caro. Eu gosto de usar coisa mais barata porque é uma arte que às vezes fica muito cara. Então a gente pega a telha, a gente moe a telha, e a telha ela imita bastante porque ela é porosa. Ela tem microporos, a telha, o tijolo, e esses microporos vai tanto absorver nutriente, como absorver água, como oxigênio, que é tudo que as raízes precisam, oxigênio, água e nutriente. E a gente molhar todo dia a plantinha, se tiver só terra aqui, o que vai acontecer? Em menos de 1 ano vai ficar compactado. Vai ficar compactado e não é legal para as raízes, que elas precisam de espaço para crescer. Então são várias aplicações de técnicas, de conhecimento, e a gente vai melhorando a qualidade das nossas plantas. Então a primeira coisa para você fazer um bonsai é você conhecer os estilos. Porque você vai olhar, você vai chegar lá no viveiro, vai olhar uma planta, nossa, essa planta aqui dá para fazer daquele estilo. Ah, essa planta aqui dá para fazer aquele outro estilo. Então você vai estudando e aprendendo, nossa, então eu posso usar essa técnica. É isso aí. Aí as minhas plantas eu não prendo por causa disso, e porque eu aprendi que quando a gente usa, por exemplo, o Thai Gold, o Thai Gold, patrocinador oficial lá do canal. O Thai Gold, deixa eu fazer um merchan aqui, né? O Thai Gold é um adubo, galera, e tem uma coisa que chama as micorrizas. Micorrizas são os fungos aeróbicos. Como eu falei para vocês, tem os fungos que são anaeróbicos que vão lá consumir a matéria orgânica. Agora tem os fungos que são aeróbicos, que eles fazem o quê? Eles precisam de oxigênio para sobreviver. E eles vão viver em simbiose com a planta. São fungos benéficos, eles não consomem matéria orgânica viva, só a morta. Então, aqui a gente usou, por exemplo, esterco de galinha, esterco de alguma coisa lá. Eles vão lá comer aquele esterco, fermentar, e vai dar mais nutriente para a planta. Porque se deixar só o esterco lá, às vezes a planta demora mais tempo para ela consumir. Então, o que eu aprendi? Que se colocar as micorrizas no fundo do vaso, é bom. Mas não é bom você fazer se você tiver um local com muito vento, alguma coisa assim, aí pode acontecer de tombar e a planta cair do vaso. Então é bom ficar essa recomendação também. Partindo para o próximo estilo, então, que tem o Chacan, que é justamente isso aqui, a gente tem o Shokan.
O Shokan é muito parecido com o Shakan, que é o ereto inclinado. Aí esse vai ser retinho. Aí aqui, para eu falar desse aqui, eu vou falar para vocês imaginarem aquele pinheiro que é muito comum nos Estados Unidos. Que a gente vê até em vários filmes, por exemplo, lá no filme do Crepúsculo tem, né? Quem gosta. Então, tem... Eu gosto também, é bacana. Tem aquele pinheiro perfeito, assim, e ele é como se fosse todo formal. Ele se apresenta como formal, é reto, tem o primeiro galho bem definido, né? Por isso que é chamado de reto... Hã? Canebal? É reto formal. Ah, canebal, bacana. Eu não sabia já, mas ele dá para fazer com várias espécies. Várias espécies dá para fazer esse estilo. O ereto formal então ele é apresentado assim. E aí depois a gente tem um estilo muito comum aqui no Brasil. E eu tenho certeza que todo mundo viu o próximo estilo aqui quando estava passando, principalmente aqui em Goiás. A gente vê isso nas mangueiras aqui. É aquela planta que ela parece uma vassoura. É o chamado de okidashi. Ela parece uma vassoura, não essas vassouras quadradinhas, aquelas vassouras antigas de palha. Ela parece uma vassoura invertida, é chamada de okidashi. Aí você imagina aquela árvore certinha no campo, assim, com a copa toda redondinha, perfeita. Esse aí é o okidashi. Como que ela ficou assim? Ela pegou sol de todos os lados. Ela não tem muitos obstáculos, ela fica no campo. Então o sol rodeou ela de todos os lados, todos os galhos cresceram dela de forma homogênea. E ao redor dela, às vezes, aparece um bichinho lá, uma vaquinha, vai lá tentar alcançar e as vaquinhas vão comer naquela parte de baixo. Então acontece que muitas vezes aqui fica bem reto, né? Fica bem reto mesmo, assim, ó, a copa dela e por cima fica redondinha. Então esse é o okidashi. E aí depois tem o estilo mais legal pra mim, um dos mais estilos que você vai pegar vários bonsai, vai pegar várias plantas e tentar representar uma floresta. Então a floresta é chamada de yoseui. Você vai compor várias plantas da mesma espécie, normalmente, em um único vaso. E aí elas têm de seguir o mesmo estilo. Esse yosei aqui, você pode levar ele para todos os outros aqui, como se fosse uma representação de uma árvore, de várias árvores. Lá em casa tem um muito legal com esse aqui, ó. E eu recomendo sempre, se você for pegar uma planta para fazer esse estilo, pegar uma árvore de rápido crescimento, que você coloca todas elas juntas, bem coladinhas, e elas vão crescendo, crescendo. Com o tempo, elas já não descolam mais a raiz. As raízes delas vão até fundir. Esses aqui são os estilos tradicionais japoneses, que foram trazidos para cá e muita gente ensina. Agora, muita gente não reconhece outros estilos. Só que vocês têm de concordar... Você me pega o apagador, por favor? Ah, obrigado. Vocês têm de concordar comigo que aqui, todos esses estilos aqui foram pensados justamente no terreno sinuoso do Japão. Agora vocês têm de imaginar que o bonsai ele foi levado para o mundo inteiro. É uma coisa tão milenar. E aí, o que as pessoas observaram? Que tem muitos outros estilos que não compõem esse estilo aqui. Aí, por exemplo, agora se você for imaginar, por exemplo, o bioma da África. Né? O bioma da África tem uma árvore muito legal lá, que é chamada de baobá. Ela cresce. E aí ela forma parecido com o okidashi, muita gente coloca, que é aquela que eu falei que é a vassoura invertida, parecido com o okidashi, mas coloca uma copinha bem, não é redonda, ela é tipo um guarda-chuvinha assim, ó, é chamada também de umbrella. Então aí foram surgindo outros estilos inspirados em outros biomas da natureza. Aqui no Brasil tem um que eu vi que chama canopy style, que ele é tipo chamado de freestyle ou naturalista, que você pegar uma árvore que não tem estilo definido assim no padrão japonês, por exemplo, e fazer uma imitação dela. Por exemplo, você vê o ipê. O ipê não é uma planta que entra nesses estilos aqui. Ele nasce de forma sinuosa e às vezes tem a queimada, então fica muito diferente. Então aí foram surgindo outros estilos que foram levados então. Então depois dessa parte teórica, vou mostrar agora para vocês um pouquinho de prática, né? Porque não adianta só assim. Então para trabalhar bonsai, o pessoal que é japonês, eles fizeram ferramentas especiais, que não são ferramentas com cortes comuns que a gente acha numa ferragista, por exemplo. Então cada tipo de ferramenta faz uma coisa. Então eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Depois eu vou passar aqui, vocês podem olhar aqui, por exemplo. Então, por exemplo, tesoura. Aí tesoura eu só tenho 3 tipos, mas quem tem aqueles kits de japonês mesmo assim, milenar, tem uns 20 tipos de tesouras para cada um.
cada um tipo de função. Então, por exemplo, uma tesoura que tem um cabo mais grosso, ela vai exercer mais força. Então, vai servir para você cortar galhos mais grossos ou cortar raízes mais grossas. Por exemplo, aí tem uma tesoura que ela tem um biquinho fininho. Ah, mas por que essa tesoura tem esse biquinho fininho? Olha só que legal, galera. Tanto que os japoneses são fortes. Olha só, em vez de você vir aqui com aquele calhamaço daquela tesoura gigante para cortar um galhinho lá no fundo, essa aqui ela tem um bico fino, ela entra lá dentro para você cortar um galhinho lá dentro. E aí tem umas tesouras de desfolho. Lembra que eu falei que a gente às vezes vai fazer uma exposição e a gente faz uma desfolha da planta? Às vezes tem uma tesourinha pequenininha que ela tá ali, vai dar trabalho de pegar. Agora você segura ela na pontinha do dedo. Você vem aqui e corta a plantinha todinha. Então cada ferramenta tem uma função. Por exemplo, vou pegar uma planta aqui para a gente trabalhar e falando aqui, em vez de só falar. Como eu falei, se você não fizer a manutenção no seu bonsai, ele vai virar uma planta de volta. Então, deve fazer um mês que eu adubei essa planta aqui com o Thai Gold e ela realmente ficou explosiva. Foi antes de viajar e olha, deixou de sair do formato. Então, tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Existem alguns galhos que eles são chamados de galhos ladrões. A gente vê isso na natureza também. São galhos que eles nascem na base da planta e eles vão estar roubando a energia delas. Tanto é que se você cortar ele aqui e enfiar na areia, vai nascer outra planta. Porque eles estão tirando a energia aqui para cima, para baixo, que são esses galhos aqui, ó. Eles estão nascendo, esses galhos todinhos aqui estão nascendo, na verdade, das raízes. Então a gente tem que tirar esses galhos todos. Então, por exemplo, olha só que ferramenta diferente. Ela tem a ponta dela côncava. Então ela serve para a gente fazer um trabalho de vir aqui e tirar esses galhos aqui. Então isso aqui é só para tirar os galhos ladrões. E agora quem quer participar aqui da gincana aqui de cortar? Então vem cá, ó. Vem duas pessoas aqui, ó. Só não fica na frente da câmera pro pessoal que está assistindo na internet aprender também. Então toma aqui, ó. Toma. Quem mais quer vir aqui? A Greg quase pulou assim, ó. Me escolhe! Então, galera, olha aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui hoje? Opa! Então, aqui, ó. Só cuidar com o fio aí também. Eu vou ficar aqui atrás pra vocês verem. Aqui, ó. Vocês vão imaginar uma árvore. Se vocês ficar com dúvida, não corta muito não, entendeu? Tipo assim, não corta, meu precioso. Então, aqui, ó. É a poda de manutenção. Então, vocês estão vendo esses raminhos aí? Então, vocês vão me ajudar a transformar ela de novo naquele estilo que é o Moyog. Então, só vai cortando. Não fica com medo, não. Imagine no mundo... Ó, não tire tudo da sua imaginação. Imagine árvore. Tá vendo esses galhos? Ó, a gente vai fazer as copinhas dela. Então, vai podando ela. Pode ir podando. Ó, se você... Não, só vai cortando os galinhos dela. Se diverte, entendeu? Vai colocando ela na forma que você queria que ela fosse aqui, ó. Tá vendo que os galhos estão saindo do formato dela? Deixa ela triangular. Imagina uma pirâmide. Imagina uma pirâmide e vai cortando ela. Então aqui, ó, pessoal, a gente sempre tem que fazer a manutenção aqui, ó. Porque a manutenção, a gente vai jogando a energia para gemas. O que são gemas? Quando a gente corta um galinho aqui, por exemplo, dentro de cada folhinha dessa aqui, ó, aqui dentro, entre cada folhinha tem uma gema latente. A gente corta o galinho bem aqui, dessas duas geminhas aqui, elas vão ser estimuladas e vai nascer 2 galinhos. E é assim que a gente consegue formar uma copa. Vai cortando, nasce 2. Vai cortando, nasce 2. E é tudo com paciência. Esse aqui não vai tirar, né? Pode tirar. Aí para esse aí você usa o alicate, que aí você vai tirar ele de forma côncava. Então por isso que tem as ferramentas. Como que faz aqui? Pega ele de forma côncava. Não. Porque você vai pegar ele bem na base aqui, ó. Você que vai fazer, ó. Pega ele bem na base aqui, tá vendo? E corta ele lá na raiz. Aí, ó. Pode pegar aí. Ó, aqui, ó. Outro galho bem grosso aqui. Vocês estão vendo esse galho aqui? E olha a grossura que ele ficou. Ele nasceu aqui de baixo. E a gente cortar a energia que estava indo para ele, o que vai acontecer? Ela vai ser distribuída para todos aqueles outros galhos. Alguém mais quer vir aqui cortar? Vem cá, chega aí. Não, tá fazendo não. É assim mesmo. Deixa eu só sair com o fio aqui, deixa eu passar uma de Jedi aqui, ó. E esses galinhos aqui, ó, por exemplo, ó. A gente pode até pegar mais tarde, quem quiser mudinha e não ganhar o sorteio, a gente vai sortear uma plantinha aqui, né? Se você pegar esse galinho aqui e enfiar na areia,
ele vai virar uma estaca. É uma das formas de reprodução. É isso aí, ó, a gente vai formando a plantinha. Você pega esse galinho aqui e enfia na areia, todos esses galinhos aqui que dá pra fazer isso. Um galinho pequenininho aqui, ó. Você enfia ele na areia pura. Por que é areia pura? Isso aqui é o método da estaquia. É uma das formas de chegar no bonsai. A gente pega ele, enfia na areia. A areia é um substrato que ela não tem, ela é neutra. Ela não tem aqueles fungos que eu falei, então aqui vai sair raízes novas. Dessa plantinha aqui, a gente pode pegar ela depois e fazer um movimento nela, que ela ainda é fininha. Mas lá para depois, a gente chegaria... É isso aí, ó. É isso aí. Deixa eu... Não, tem mais uma tesourinha aqui, só para mostrar algumas coisas. Ah, aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, você vai ter de pensar sempre em copinhos. Para ele ficar bem definidinho. A parte de cima vai diminuindo. Você vai passar pomada em todos esses. Não, aqui ó, quando os galhos for finos, não precisa você colocar aquela pasta selante que eu falei. Só quando os galhos forem bem mais grossos, que vai acontecer aquele sangramento. Aí, ó, essa aqui é uma mesa giratória. A mesa giratória, para quem faz bonsai, é muito importante. Porque se você sentar aqui numa mesa e vai trabalhar bonsai, você vai ter que pegar toda hora o vaso e girar. Aqui você faz assim, ó, você tem a visão em 3D. Porque muitas plantas, tem a visão em 3D, porque a gente tem de imaginar na exposição, né? Você vai lá olhar uma planta na exposição. Você tem de conseguir ver uma árvore de todos os lados que você olha a árvore, né? Aqui, ó. Eu tinha uma planta lá em casa, eu queria trazer ela para vocês, para fazer o transplante dela, tirar ela do vaso e colocar em outro. Só que aí a gente não está na primavera, a gente está no verão. A melhor forma da gente fazer alguns procedimentos, como por exemplo, transplantar, tirar a planta do vaso, cortar as raízes, é na primavera. A primavera é porque a planta está com mais vigor, mais força. Então qualquer intervenção forte, cortar um galho muito grosso, ela vai rapidamente se recuperar. Porque é porque as plantas têm mais vigor. Vocês sabem que as estações do ano influenciam demais. Por exemplo, uma época que não é bom você fazer nada na planta. Você só olha para ela e molha ela. Entendeu? Não é bom nem você olhar muito. Mentira, é bom você olhar para ela assim. É o inverno. O inverno a gente não pode mexer nas plantas. Aí aqui eu vou fazer um adendo, uma exceção. No inverno é a única época que a gente transplanta os pinheiros. Os pinheiros é diferente, porque eles têm um trabalho diferente das raízes. No inverno eles vão ficar bem lentamente e os pinheiros, que a gente cortar ele na época errada, eles vão sangrar muito mais. E aí, ó, aquela plantinha que não tinha nenhum formato, agora tá na posição certa. Vocês sentiram tanto que é legal ficar podando? É bacana, né? Então, é isso aí. Não, mas aí, ó, aquela plantinha que não tinha nenhum formato, agora aparece uma planta de novo. E agora aqui, ó, vocês conseguem ver aquele S que eu falei do estilo Moyogi, que não tinha antes. Vamos pegar a próxima aqui, ó. Essa aqui é o Fukinagashi, que é aquele que está lá em cima da montanha, varrido pelo vento. Quem que não veio ainda, quer vir? Chega aí. Vamos participar, assim que aprende. Vem cá, Marco, vem cá mais. Cadê? Onde que tá a outra tesourinha, quem usou a outra, pequenininha? Aí, ó, vem cá mais um, vem cá. Vem cá, Monique. Então aqui, ó, aquela hora a gente só podou a planta. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Vocês lembram que o vento tá vindo... De onde que tá vindo o vento? Exatamente, né? Então a gente vai tirar esses galhos, vai podando eles, vai tirar os galhos que estão indo para cá, indo para cá. Os galhos que estão para cá, por enquanto, vamos deixar ele que eu vou explicar uma coisa para vocês. Então vamos tirar esses galhos que estão indo para cá, ó. Então os que estão tirando, estão nascendo para cá, pode cortar. Não fica com medo não, não tenha medo. E quem quer fazer? Pode cortar, corta ele lá na base, isso. Porque ele está nascendo pro outro lado. O que acontece? Quem quer trabalhar bonsai, uma das melhores plantas para mexer é o pingo de ouro. O pingo de ouro para quem está começando, porque o que acontece? Você poda ele hoje, você deixa um toquinho, amanhã ele já está com 1 metro de altura, ele cresce muito rápido. Então são plantinhas que têm um alto grau de desenvolvimento. Aqui, ó, corta, deixa eu ver, corta esse aqui também, Monique. Não, só esse aqui, ó, só essa parte aqui, ó, tá vendo que ele tá indo pra cá? Pode, isso aí. Porque ele tava nascendo pra cá, ó. Todos os outros galhos que você vê que não tiver nascendo pra lá,
Aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse aqui também. Aqui, o que a gente está fazendo agora é uma seleção de galhos. Primeiro a gente tirou os galhos que estavam indo contra o próprio estilo, que não deveriam ter nem nascido. Agora a gente tem de pensar naquela triangulação. O vento está batendo daqui para cá. A parte de baixo aqui, ela tem de ir mais comprida, mais triangular. Então a gente vai cortar os galhos de cima, deixar eles um pouquinho comprido, mas menos curtos, esse aqui a gente pode tirar também, que já corta ele. A parte de cima tem que ser mais curtinha, tá vendo que tá muito comprido esses aqui? E esses aqui, ó, ele tem que vir maior aqui e esses aqui vão ficando mais curtinhos. Então vocês podem calcular mais ou menos aí e vai tentando fazer aquele triângulo. Isso, desse jeito aí, Monique. Aqui, ó. Estamos em silêncio porque estamos em concentração. Isso às vezes acontece, sabe? Então, o arame que é utilizado para bonsai é o bonsai de alumínio. Ele é muito mais fácil de aramar e depois você vai lá e corta. Agora, se for um junípero, se for um pinheiro, os pinheiros eles têm um alto grau de retenção. Eles são duros, você dobra ele, é mais difícil e rapidamente eles demoram muitos anos para ficar parado. Então a gente pega o arame de cobre. O arame de cobre é muito duro. Então o que a gente faz? A gente coloca ele tipo em um forno de pizza, assim, com fogo, a gente deixa ele ficar bem vermelho e a gente vai e joga ele na água. Quando a gente faz isso, a gente tira a tempera dele e aí o que vai acontecer? Ele vai ficar molinho, vai ficar bem fácil de trabalhar ele. Agora, quando você dobrar ele uma vez, eu não sei o que acontece na parte da química, mas ele fica duro do nada, de uma vez. Então você dobrou ele, aí você não consegue tirar ele, você tem de ir lá cortar ele. É uma técnica bem bacana. Então, vocês viram aí, a gente podou essa planta aqui agora. E aí agora a gente conseguiu aquela triangulação de novo, ó, parece que ela está indo para lá, vocês estão vendo? Como se o vento estivesse batendo aqui, ia formar árvore já. Então agora aqui o que acontece? Os galhos estão muito retos. E aí entra a outra técnica do bonsai, que é a aramação. Você fez os galhos assim, né? Como se ela... Aqui, ó, esse aqui é aquele negócio que eu falei para vocês naquela parte do Fukinagashi. Esse galho nasceu contra o vento. Ele está lutando, esse galho aqui, contra o vento. Ele está indo na direção do vento. Mas chega lá em cima, ele vai e pende de novo com o vento. Vou pegar um galho só para mostrar para vocês, que também vai ficar... Isso aqui é trabalhar bonsai, você tira o dia, né? Você fica o dia inteiro mexendo na planta lá, concentrado. E para fazer aqui um curso para vocês também aqui, assim, não vai ficar um pouquinho chato. Então, olha aqui, ó. Vou pegar um arame aqui. Tem uma técnica que é para você ver se dá para você aramar o galho. Você pega o arame e mexe ele. Mexe o galho. Se o galho dobrar, o arame aguenta. Se o arame dobrar, por exemplo, se a gente pegar um araminho bem fino, né? Aí cada tipo de galho a gente usa uma bitola diferente. Se a gente pegar um galho, encostar o arame e o arame dobrar, aí tem que pegar um mais grosso. Significa que não deu certo. Então tem um galho aqui, ó. Esse galho está muito reto, não está parecendo um galho natural. Aí o que eu faria? Eu faria isso na planta inteira, mas vou fazer só um pedacinho para vocês verem. Aí eu vem cá, vou pegar esse galho. Vocês querem chegar aqui todo mundo perto para vocês verem? Vem cá para vocês verem como é que é, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem na hora de passar o arame. Aqui, ó. A gente vai pegar o galho, estou ancorando o arame dentro do galho aqui, ó. Normalmente dá para fazer de 3 jeitos, basicamente. Ou eu pego o arame em forma de V, é uma das formas mais fáceis, você vai colocar ele como se procurar um galho de intersecção e colocar ele lá assim, ó. Aí eu vou pegar o arame e enrolar ele todinho no galho aqui, ó. Peguei no galho, aí ficou uma ponta solta, tá vendo? Em vez de eu vir cá e cortar ela,
para ficar mais fácil, mais prático, eu pego ela e procuro outro galho que precisa ser aramado. Aí no caso eu vou passar nesse aqui, ó, tá vendo? Tem outro galinho aqui. Então eu vou aramar ele aqui agora. Mas aramar não é o suficiente, ó, ficou do mesmo jeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o arame, que é a vantagem do arame, vai pegar aqui, ó, vai pegar o dedo e tentar fazer um movimento. Nesse estilo aqui a gente vai tentar imitar o vento, né? Como se a planta estivesse lutando contra o vento aqui. E a gente deu um movimento aqui. Então a gente faria isso na planta inteirinha aqui, ó. A gente faria isso na planta inteirinha. Tem muitas pessoas que na hora que gostam de vai trabalhar o bonsai, vai já desfolha ela todinha. É uma das coisas mais comuns que tem. Porque aí você vai ver a estrutura que tá os ramos, para você ver justamente isso. Isso é uma coisa particular minha. Eu já não gosto de fazer a desfolha toda vez que eu vou trabalhar. Porque eu aprendi que eu aprendo a otimizar a energia da planta não fazendo a desfolha. Ela fica mais saudável. Porque você fez a desfolha aqui agora, aqui nela, né? Dá para fazer tanto cortando com a mão assim. O importante é sempre deixar um petalinho aqui para a gema latente ser estimulada. Então, eu aprendi que se você não fizer a desfolha, ela vai manter a saúde mais fácil. Porque ao invés dela gastar energia para ela fazer todas aquelas folhas de novo, que é o que ela vai usar para alimentar, ela vai usar a energia para fazer aquela brotação de 2 vira 2, 2 vira 2. Então fica muito mais fácil assim. E aí tem várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, a gente quer imitar uma árvore velha. Muitas árvores velhas acontece de, por exemplo, cair um raio, ou algum animal, um urso ir lá e roer a árvore, né? Então acontece de uma árvore ficar descascada, né? O tronco da árvore ficar descascado. Então isso no bonsai a gente imita também, como se fosse uma árvore que morreu um lado dela e depois ela foi sobreviver do outro lado. Aí aqui entra o que chama de trabalho na madeira morta. O trabalho na madeira morta a gente costuma usar a micro-retífica, aqueles trabalhos de marceneiro, e faz como se fossem os desenhos da madeira morta. Mas como eu falei para vocês, a madeira já está morta. Então o que vai acontecer? Vai vir os fungos, não é? Os fungos que vão consumir aquela matéria orgânica e tal. Então a gente costuma usar no bonsai um maçarico. O maçarico a gente vai queimar essa madeira morta e vai queimar os fungos que estão lá dentro, né? Vai consumir a madeira. Depois a gente pega uma coisa que chama cauda sulfocálcica. E a gente vai passar com um pincel e ela vai ficar esbranquiçada. Vai como se fosse fossilizar aquela planta, aquela casca da árvore. E aí tem muitos tipos de trabalhos técnicos que você pode usar na madeira para ela não apodrecer. Porque você imagina, se todo dia você molha essa planta aqui, deve ser feito alguma coisa para essa madeira não apodrecer. E é o trabalho da madeira morta. Aí entra mais classificações. A madeira morta, quando ela está só num pedacinho, lá na pontinha, chama gin. Se essa madeira morta já descer até embaixo, chama shari. Aí lembra aqueles estilos que eu falei? Tem umas árvores que você vê que ela morreu toda e de um galinho só ela virou uma árvore toda. Aí tem outros estilos, charimi, que vai surgindo vários outros estilos. Por exemplo, um estilo que é muito legal, que representa justamente essa intempérie da natureza, é quando cai um raio numa árvore. Alguém já teve a oportunidade de ver uma árvore no cerrado? Vocês veem que ela morre um lado e o outro nasce, né? Então ela fica partida bem no meio. Esse estilo é chamado de sabamiki. Então tem muitas coisas. Eu acho que é muito legal, todo mundo criar uma planta é muito bacana. Acaba que com o tempo, cada planta sua vira um filho, você cria um carinho. E vocês acreditem ou não, que tem gente que rouba bonsai. Por exemplo, tem uns museus de bonsai, tem gente que vai lá e rouba bonsai. Uma vez saiu até matéria aí, foi lá no Japão isso. Isso é uma matéria que os donos do viveiro fizeram uma matéria, por favor, eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, que vocês roubaram a minha planta, eu só queria que vocês pelo menos cuidassem dela com carinho, entendeu? Vira um filho da pessoa. E o cara não, por exemplo, bonsai, aqueles bonsais que a gente vê no museu, não foi uma pessoa que começou. Às vezes foi o meu bisavô que começou uma técnica e passou pro avô, como eu falei pra vocês, lá no Japão vira uma tradição. E às vezes uma geração começa o bonsai e apenas na outra geração que vai continuar o bonsai. Então, galera, eu vou terminar o cursinho aqui com vocês aqui. Não vou terminar nada. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém perguntou nada? Então, aqui lá é chamado de galho de sacrifício. Então, imagina o seguinte, essa plantinha está aqui, certo? Se você só podar ela aqui, ela não vai engrossar a base. Aqui, ó, aqui a gente quer procurar, aqui a gente quer imitar uma planta na natureza bem velha. Como é que são as plantas aí quando você olha para uma árvore bem velha? Ela começa grossa e vai afinando. E só tem um jeito dela engrossar a base.
é você deixar algum galho dela crescer. Por que a planta engrossa? Estabilidade, exatamente, estabilidade. Ela engrossa porque o que ela quer? Ela quer mais ramos, ela quer mais ramos. Ela não engrossa porque ela está engrossando. Ela engrossa porque ela joga a energia para lá para ela ter a estabilidade, para ter mais ramos. Então, quanto mais galho, mais alto um galho crescer, então mais ela vai engrossar. Então, a gente deixa um galho de sacrifício crescer bem grande e ela vai engrossando. Quando isso é feito, normalmente a gente coloca num vaso bem grosso. É chamado de vaso de treinamento. Ou, se você tiver espaço, você coloca no chão e vai cultivando o bonsai lá no chão para depois passar para o vasinho. Quem tem mais dúvida? Quando eu vou usar tipo de propagação, quando eu vou usar estaquia ou semente, direcionado para, eu quero um estilo tal, eu tenho que ter esse cuidado também? Sim. Eu quero esse aqui, eu vou usar estaquia ou vou usar a semente? Por exemplo, o único que eu diria, basicamente, que tem de ser desde o começo, ou pelo menos pegar uma estaca bem maleável, né? Por exemplo, pegar uma estaca dessa aqui, que é uma planta bem maleável, ela demora para engrossar. Você pode fazer uma estaca dessa planta e daqui 3 meses ela já vai estar enraizada, já vai estar com bastante raiz, você pega um arame fininho e dá um movimento de S nela, por exemplo, né? Um movimento bem sinuoso para imitar o moyogue, por exemplo. Agora, as estacas em gerais dá para fazer o chacan, né, que é o ereto. Por exemplo, agora se for fazer aquele que é o cascata, que vai lá para baixo, tem que sempre procurar uma maleabilidade maior. Então, sim, influencia sim. Se é estaca, se é coisa. Tanto é que os bonsais que mais demoram é o de semente. Mas dependendo da espécie, às vezes ele vai engrossar e ficar maior, mais rápido do que um que foi de estaca. Dá pra pegar uma coisa que não muda qualquer que você compra uma flor e transformar essa muda no bonsai? Exatamente, é uma das formas que as pessoas, quem trabalha bonsai mesmo e faz aquelas plantas bonitas, essa planta aqui, ela foi de viveiro. Essa aqui ela foi, eu comprei ela, não, peraí, não, essa aqui não, é outra, eu confundi. Essa aqui era uma planta lá de casa, ela estava no chão lá, tanto é que ela é mais grossa, aí eu fui, cortei ela todinha, ela era uma árvore aqui, mais ou menos desse tamanho assim, ó. Aí eu fui, cortei, fiz a poda drástica, esperei, coloquei ela na areia pura para ela desenvolver as raízes, e aí ela foi e nasceu esses ramos, aí eu fui conduzindo. Mas a forma mais legal de pegar um bonsai, você, nossa, eu vou trabalhar um bonsai. Por exemplo, você vai lá no viveiro e compra um buchinho, que é uma daquelas espécies que faz jardinagem. Compra um buchinho, azaleia tem viveiro que é muito bom, pingo de ouro às vezes está muito fininho nos viveiros, né? Mas às vezes o melhor lugar de você procurar uma planta para trabalhar é naqueles viveiros de BR. Você vai lá para comprar um bonsai. Então você vai lá, você já quer, não, vou pegar uma planta para bonsai. Você vai procurar uma árvore bem grossa mesmo, né? Pega uma jabuticaba lá bem grossa, procura. Normalmente são as plantas que ficam bem nos cantos, que ninguém quer comprar, que já está bem envelhecida, né? E as pessoas gostam de pegar uma plantinha mais bonitinha. Mas, aí ó, fica a regra para vocês. Nunca chega no viveiro e fala que você está procurando uma planta para bonsai. Porque se você fizer isso, as pessoas já vão te explorar. Ah, a planta custa 10 reais. Ah, não, quero fazer um bonsai. Ah, não, a planta custa 80 reais essa aqui, ó. O pessoal aumenta 200% porque sabe que bonsai é vendido. Ah, não falei dos valores do bonsai. Então, o valor de bonsai, galera, ele varia bastante. Tem bonsai que custa 5 mil reais, 6 mil reais. Uma planta dessa aqui, eu não vendo bonsai. Eu faço tudo por hobby, faço os vídeos na internet por hobby também, sou advogado. Mas, às vezes, quando eu estou precisando viajar, fazer um concurso, eu vou lá e vendo uma planta. Eu não vou vender essa planta, não. Mas se eu fosse vender essa planta aqui, eu ia falar uns 400, 500 reais. Essa aqui ia ser mais ou menos uns 300. Então, varia bastante. Quem põe o valor da planta é o artista que fez ela. Porque só ele que sabe tanto o tempo que ele dedicou. A gente tem que fazer o adubo. Os adubos são caros. Por exemplo, o adubo desse aqui é 30 reais mais ou menos. 30, 40 reais mais ou menos. Ele vai dar para eu adubar mais ou menos 10 plantas lá. Depois de 10, que eu adubei 10 plantas, eu vou ter de adubar depois de novo daqui 3 meses, por exemplo. É o tempo que dura mais ou menos o adubo. Pode falar. O substrato que você coloca aí, então vai ser a areia e esse adubo? Não, a areia eu coloco quando a plantinha está bem começando. O substrato é uma coisa que no Brasil dá muita briga. As pessoas brigam com o substrato. É igual aquele negócio, todo hobby uma pessoa fala uma coisa e quer colocar uma coisa como verdade absoluta. Eu sempre falo pro pessoal que depende do seu microclima, depende da sua região. Por exemplo, aqui em Goiás, lá em casa, eu sou o único cara que aqui de Goiás eu acho que usa esterco de vaca como substrato. O pessoal não gosta de usar o esterco de vaca porque ele é muito ácido. Mas lá em casa para mim deu certo. Então, lá em casa, o que eu faço? Eu coloco a telha moída,
peneiro ela, passo no moedor de milho e coloco o esterco de vaca. Os meus amigos, eles costumam usar a terra vegetal, que é vendido nas floriculturas, com humus de minhoca e com a telha moída. O que é importante no substrato é sempre ficar drenante. Você tem de molhar aquele agora e já tem de escoar. Não pode ficar água empoçada. Você tem de marcar 10 segundos no relógio e ele já ter escoado. Assim, 10 segundos você vai molhando e vai escoando. Vai molhando e escoando. Porque como você vai molhar todo dia, eu expliquei aquela hora, não pode compactar. Se compactar vai dificultar a absorção de nutrientes, vai dificultar a absorção de água. Manda ver. Mas os vasos. Então os vasos, tem vários tipos de vaso. Os vasos, tem os vasos de treinamento, depois tem os vasos que são igual esse aqui, ó. Eu já considero um vaso de bonsai, porque é um prato. Eu sempre viso pela economia. Esse pratinho aqui eu comprei lá em Goiás Velho por R$20. Eu sempre tento achar Hã? Vilareias, lá do Potes. Então eu sempre procuro os lugares mais baratos e ensino o pessoal lá da internet. Tanto é que tem muita gente que me odeia, porque eu vou estar atrapalhando o negócio de muita gente, né? Mas o vaso definitivo de bonsai, é verdade, mas é igual eu falei, né? Então tem dois tipos de grupos. Tem as pessoas que querem mexer com bonsai como hobby, ajudar as pessoas, porque é uma coisa que vai ajudar muita gente. Tem gente que só quer ganhar em cima disso. Por exemplo, tem aqui em Goiânia, tem uma galera que me odeia. Aqui em Goiânia, porque, entendeu, né? Tem os inimigos aqui. Mas tem outro pessoal em Goiânia que é muito amigo meu, que tem vários grupos em Goiânia, né? Eu sou de um desses grupos, eu sempre tento ajudar esse pessoal desse grupo, que é todo mundo amigo, que é o pessoal lá da Bonsai Gym. Então, galera, tem vários grupos e tudo tem as brigas. Mas, por exemplo, o vaso definitivo. Se você for, não, vou mexer com um bonsai, vou pra exposição, vou ganhar prêmio, que nossa, isso aqui tem uns prêmios, a gente ganha carro, tem gente que ganha muita coisa com isso aí. Tem gente que vive só disso. Tem gente que mexe, faz a floricultura. Por exemplo, o meu grande amigo, McDonald's Fernandes, lá da Bonsai Online, ele realizou o sonho dele. Vou ter de tese isso aí, no Bonsai Online, eu tô com raiva desse cara. Da ABC do Bonsai. Nossa, que ofensa, desculpa aí, hein? É ofensa. Então, do McDonald's, ele vive só de bonsai. Ele montou uma loja online e é muito legal porque, por exemplo, você quer mexer um bonsai. Aí ele tem os preços justos, por exemplo. Você vai lá e compra um pré-bonsai, que eu vou sortear, por exemplo, um pré-bonsai hoje, mas esse aqui é um pré-bonsai de supermercado. Ah, bom tema, supermercado. Já vou falar disso aqui já. Então você vai lá e compra um pré-bonsai lá na loja, fica mais ou menos R$150. Por exemplo, né, depende da espécie. Aí tem as espécies que são muito raras. Por exemplo, a Tama tem uma Sakura japonesa, que veio lá do Japão. Aí a gente tem aqui algumas espécies que é mais difícil de cultivo, que é aquele lá do Canadá, que a folha fica vermelha. Então tem gente que trabalha só com importação dessas plantas que não tem no Brasil. E você olha lá, nossa, o cara tem uma maconha em casa, né? Mas não é a maconha não, é a planta que parece muito com a maconha. Aqui, ó, muita gente comete o equívoco de comprar bonsai de supermercado. Pode comprar bonsai de supermercado, mas isso aqui não é um bonsai, é um pré-bonsai. As pessoas vendem lá como bonsai. O que é o pré-bonsai? Caraca, que vídeo completo! Vou colocar tudo sobre bonsai nesse vídeo aí. O que é o pré-bonsai, galera? O pré-bonsai é uma mudinha que ela foi colocada num vaso raso. Aqui tá até solto para vocês verem, ó. Essa plantinha eu comprei ela para fazer o sorteio para vocês aqui, mas ela não, tá vendo? Ela tá só na terra pura. Então a gente vai ter no futuro, quem for, eu vou ajudar, ó. Quem ganhar o sorteio eu vou ajudar. A gente vai ter de trocar ela. A jabuticaba, ela gosta de muita água. Cada planta tem uma peculiaridade. Aí vai usar o seu estudo da agronomia, por exemplo. A gente tem que ser bom entender a planta também. Ah, essa planta aqui ela gosta de um substrato mais drenante. Ah, a jabuticaba adora água. Tem uma técnica de fazenda que coloca a jabuticaba plantada em cima de uma mangueira, né? Para ela dar muito fruto. Você vê aquela jabuticaba bonita, cheia de fruto. Com certeza ela deve ter sido plantada em cima de uma nascente, alguma coisa que está dando muita planta. Então muita gente compra bonsai de supermercado e vai lá, aquela plantinha, o pré-bonsai, morre. Por que aquela plantinha morreu? Normalmente, 80% dos casos que isso aconteceu foi porque a pessoa comprou um pinheirinho. Aquelas tuiazinhas, sabe? Aquelas tuiazinhas de supermercado. Aquela planta, as tuias de supermercado, às vezes ela tá lá bonitinha, verde, mas ela já tá morta. Porque elas demoram uns 3 meses para secar. Então como ela ficou lá dentro daquele clima fechado lá, ela acaba que ela seca e aí, ó, as pessoas nem moram lá dentro, então ela tá morta lá. Agora, se você for no supermercado, se você quiser comprar um pré-bonsai, procura lá amora,
procura uma jabuticaba, que são plantas tropicais nossas, que elas não vão secar, vai ser mais fácil de recuperar elas. Eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas o raciocínio tem que ser muito rápido para eu lembrar, sem roteiro nem nada, para explicar para vocês. Eu ia falar alguma coisa de substrato. Dos vasos, que eu estava falando dos vasos. Então os vasos, se você quer ir para competição e fazer um bonsai meio de competição, aí você não pode, por exemplo, fazer uma aramação de tração, que é aquela que eu puxei ali. Aquilo é visto nas competições como algo grosseiro. E aí você vai ter que colocar a sua planta num vaso tradicional de cerâmica. Um vaso que é esmaltado, é cheio de formalidades, porque nas competições vai buscar justamente aquela tradição japonesa da formalidade, que às vezes é colocado em cima de uma mesinha de madeirinha, buscando sempre essa formalidade aí. Então, esses vasos são muito caros. Tem vaso de R$500, vaso de R$1.000. Então, eu sempre viso pela economia. Dúvidas? Em algum momento você vai tirar o arame? O arame, sim. Por exemplo, eu aramei faz 2 meses. A gente sempre tira o arame, porque a planta vai continuar engrossando. Então, se a gente vir aqui e deixar essa planta aqui, ela vai começar a engrossar e vai virar um machucado. Então, de 3 em 3 meses, depende da espécie, você tem de vir aqui e olhar. Vamos ver até se eu consigo achar um local aqui que está marcando. Não, essa aqui eu pus por... Aqui, ó, vem cá pra você ver. Tá vendo esse arame bem aqui? Tá vendo que ela já está engrossando e já está marcando? Então, aí a gente usa a técnica do alicate. Deixa eu mostrar para vocês. Aí tem um alicate só de cortar arame. Olha aqui, ó, pra você ver. A gente vem aqui e corta ela, ó. Puxa aqui. Olha lá, tá vendo que virou tipo um lábio? Isso aí que já tá na hora de tirar o arame. Porque se deixar isso aí muito tempo, aí ela vai machucar. E às vezes aqui lá nunca mais some. Então, se você for para competição, que tá falando de competição, por exemplo, se você for para uma competição e ver lá que tá com marcação de arame, você já não vai ganhar uma competição. Eu não gosto desses trem de competição não, né? Eu gosto de fazer os vídeos de bonsai pra galera, de ensinar, mas eu sempre viso essa parte de ensinamento, porque muita gente vai pra competição e muita gente tem floricultura e vai pra competição pra aumentar a visibilidade da floricultura, do curso, às vezes tem gente que quer dar curso. Então isso é muito bom, não é errado quem faz isso, depois vai falar que eu tô falando coisa errada. Mas às vezes, muita gente vai só por ego, né, por vaidade, e pelo menos o bonsai para mim é justamente para ir contra isso, para a gente trabalhar o nosso lado espiritual também. Então, dúvidas? Tem mais alguém? Sim, exatamente. Se você mexer com uma planta que é tropical, jabuticaba, amora, aí vai nascer a frutinha normal. Vai nascer a frutinha pequenininha. Por exemplo, a amora lá de casa. A amora é uma espécie que tem 2 plantas. Cadê o agrônomo? Acho que tem umas 2 espécies de amora, não é? Então, se você for mexer com a amora, por exemplo, é bom você pegar aquela espécie de amora pequenininha. Ela é pequena na natureza, mas quando ela for virar bonsai, as folhas do bonsai, você vai fazendo a desfolha, você coloca menos água e coloca menos adubo, o que vai acontecer com a folha? Ela vai diminuir. Então a gente vai diminuir na folha, por exemplo, a folha do IP é enorme. Agora, lá em casa eu estou com um bonsai de IP desde 2009. A folha dele já está desse tamanho aqui, ó. Já diminuiu bastante. A mesma coisa acontece com as flores. A sakura no Japão tem a folha bem grande, bem grande. A folha a tâmara tem a sakura, a flor dela é pituchuquinha. A jabuticaba nasce pequenininho. Uma vez eu fui fazer um suco com as amoras lá de casa, deu meio copo, entendeu? O bom é que não tem agrotóxico, entendeu? Você não tem veneno. Às vezes você precisa colocar um veneninho ou outro quando dá as pragas. Aí tem muitos assuntos. Nossa, dá pra falar do bonsai o dia inteiro aqui, na verdade. As pragas, por exemplo, é uma coisa que ataca muitos bonsais. Se você tiver um bonsai de junípero e tal, você tem de bater a cara do sulfocálcica, usar alguns venenos, que não vai fazer mal para a planta, mas não vai deixar a planta morrer. Alguém tem mais alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos fazer o sorteio então. Vamos fazer o sorteio de quem vai ganhar a planta. Deixa eu colocar aqui do lado, peraí. Deixar a planta no vaso, não trocar o vaso, se o vaso quebra. O quê? Se o vaso quebra, se você não trocar a planta do vaso. Tem que podar. Eu nunca vi rachando. Eu também nunca vi isso, que eu ia te perguntar. Se você não fizer esse corte, depois racha o vaso? Não racha o vaso. Por exemplo, eu acho que ele fez isso porque tem algumas plantas que racham calçados, não é? Não, eu
Você põe de plástico, né? Elas passam, exatamente. Elas estão indo buscar nutriente. De plástico, só que o plástico não dá pra ver direito. Quando é vaso cerâmica, assim, vaso que é trincado, você tira as trincas, você tira a cerâmica, a raiz tá ocupando quase tudo. Exatamente. Tanto é que aqui em Goiânia, a prefeitura tirou aquelas plantas, não sei se vocês já passaram, maravilhosas lá da Goiás, que era aqueles flamboyantes que tinha na Goiás Norte. E era lindo, e eles tiraram lá por quê? Porque as raízes do flamboyant requebra tudo. Mas eu não sei, ó, se você deixar um bonsai sem trocar o substrato, como ele não tem energia, ele vai acabar morrendo, em vez de ficar mais forte, né? Porque não tem energia. Não é nem de trocar o substrato, é de não podar as raízes. Ah não, se não podar as raízes, ele vai com o tempo perdendo força, vai ficando compactado e não vai absorver mais água, mais nutriente. Então acaba que ele acaba morrendo, né? Se você não trocar a terra, ele não vai ficar forte, porque não vai ter mais nutriente. Mesmo você adubando, vai ficar compactado. Então, pessoal, vou fazer. Quem quer participar do sorteio? Põe o meu nome da Não, peraí, eu vou fazer números e cada um vai ganhar um papelzinho. Então, pode, todo mundo que quiser, mas assim, ó, tem que ter o comprometimento. Tem que ter. Todo mundo que quiser participar, pode, mas aí, ó, vai fazer o comprometimento. Próxima vez que a Luísa tiver o encontro aqui, tem que trazer pra gente ver se a pessoa cuidou bem. Vocês topam? Então, beleza, então. trabalho, cuidado. Ah! Então vamos lá, vou colocar os números aqui. Vai, vem cá, vai pegando. Aí cada um vai me ajudar. Rasga o papelzinho no meio. E aí um você dobra, faz uma bolinha e guarda aí. Exatamente. Você vai querer participar, amor? Não, você tem uma jabuticaba, né? Eu acho que é injusto, porque eu já tenho as minhas. Olha, a Tama tem uma jabuticaba que tá bonita, viu? É porque eu sou menos ansiosa, sabe? Aí os meus parecem mais uma arvorezinha. 4. Oi? Hã? Bem redondinho? Tipo essa aqui? Depende muito da planta. Porque tem umas plantas que até hoje eu não consegui fazer copa. Aquilo lá foi o 6 ou o 5 o último? 5, não, beleza, vou pôr o 6 aqui. Depende da planta. Tem algumas plantas que, por exemplo, IP. IP, nossa, eu tô com uma dificuldade lá do IP, porque tem poucas pessoas que tentaram fazer com IP, sabe? Então a gente vai tentar meio que revolucionar, tem de aprender técnicas novas de ramificação. O último foi o 6 ou 7? Ah, beleza. 7. O pessoal da sala, vem cá para pegar o número, vem cá. 8. Então, pessoal, vocês gostaram aí das aulas? Ó, qualquer dúvida, vocês vão lá no meu YouTube lá, eu tiro as dúvidas lá. O canal lá, eu vou mandar lá no grupo, Yorozuya de Melo. Você escrever no YouTube. Edita o vídeo, manda o vídeo lá. Vou mandar o grupo. Vou filmar vocês todos aqui. A gente vai tirar uma foto aqui no comecinho. 10, 11. Yorozuya de Melo, mas se escrever Yorozuya Bonsai, saiu lá também. Ou faz de tudo bonsai. Se escrever só faz de tudo, não saiu. Sai outras coisas lá de desenhos, trem. 11. O último foi o 10? 11. Faz de tudo bonsai, aparece pra cima. Faz de tudo bonsai, saiu. 12. Nossa, eu vou precisar de outra caneta. Eu vou usar essas aqui de canetão, porque não tá permanente, não tá funcionando. Aqui, ó. 12. Minha mãe. Alguém assistiu. 13. Tem que sortear aquela lá. Você pegou? Cadê? Quem mais? Hã? Tá todo mundo com um já? Tá todo mundo com um? Cadê a Luísa? Eu pego pra ler. Aí, ó, pega pra Luísa. A Luísa é o 13. Aí, ó. Tem mais alguém? Mais um pra Ellen? Vem cá, pega aí. Quer participar do sorteio? Então vem cá, chega aí.
As chances estão de 1 para 15, hein? Então, fechou? O quê? Passou um? Ah, não. Dobra direitinho aqui, ó. Todo mundo dobra e põe aqui em cima, aqui, ó. Fica mais fácil que eu vou jogar pra cima. Ó. Põe bem dobradinho. Alguém tá faltando por aqui? Ah. Você tá com sono ainda, cara? Parece, né, cara? Dobra mais. Você colocou. Você ficou com você, né? Ah, não, beleza. Não, beleza, então. Então vamos lá, rodem os tambores, então, né? Vou fazer assim, ó. Vou jogar pra cima e pego um no ar, hein? Ah, nossa, bom mesmo, ó. Ah, tá, beleza, então. Nossa, será que eu tô bom de reflexo? Eu peguei um aqui, ó. 7. Aê! Sério? Oh, bom demais aí, ó. É o pré-bonsai de jabuticabinha aí, ó. Aí, ó. Obrigado. Que isso. Ô, Jangá, galera, chega todo mundo aqui, vamos tirar uma foto aqui, ó. Vamos centralizar aqui. Bora lá também, bora lá. Ai. Eu vou depois. Eu vou centralizar lá e vou falando pra vocês lá. Gleidson, cola aí pra eu centralizar aqui. Aí, pode, mais pra direita. Não, aí a esquerda. Não, a minha direita. Aí, ó. Mais, aí pode ficar, todo mundo vai junto, vai encaixando aí na Gleidson. Vocês têm de vir mais pra cá, ó. Isso. Cadê a Tâmara? Tâmara. Ah, que isso. Pera aí, você tá mais pra lá, mais. O de vermelho tá escondido. Aí, apareceu. Pode a câmera aqui? Tá te cortando? Pode. Aí a Tâmara tá aparecendo. Deixa eu ver se não tem alguém que não tá aparecendo. Beleza. Exatamente. Eu aqui abaixando, que tô tendo 90. Uai! Ah, caraca, tá com 1 hora de vídeo. Caraca. A edição. Eu só preciso tirar aquela parte do que eu troquei os nomes lá e falei que eu tive um crime ambiental, credo, né? Roubando planta por aí. Ai. Eu vou começar o vídeo igual eu sempre começo lá pra vocês verem lá no vídeo, hein? Ei, amigos! Spoiler no final do vídeo.